nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco, usa a Tua palavra, usa o Teu servo, Senhor, e ministra aos nossos corações, Pai. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Sorriso no rosto de quem sabe que o culto vai acabar mais rápido. Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas capítulo 7, versículo 1. Amém ou misericórdia? Amém. Só que antes eu quero ler aqui o que está escrito em Hebreus, não precisa abrir, eu vou ler, só ouça. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Amém? Irmão, se a gente quiser viver milagre, não existe outra forma se não for através da fé. Se a gente não tiver fé em Jesus Cristo, se a gente não acreditar que Ele pode mudar qualquer situação na nossa vida, a gente nunca vai viver milagre. Nunca. A gente precisa acreditar que Ele é capaz de fazer tudo. E a gente tirar os olhos de nós mesmos da situação e parar de engrandecer o problema, de engrandecer a situação, e pensar e ter a certeza, a convicção de que Deus pode mudar toda circunstância na nossa vida. A história, antes da gente ler aqui em Lucas, a história fala de Naamã, um homem importante que tinha uma serva na sua casa, e Naamã era leproso. E essa serva comenta com a sua senhora e fala: olha, se o meu senhor soubesse que tem um profeta lá onde eu morava, ele já seria curado. E Naamã vai para aquele lugar, atrás desse profeta. Só que ele vai com fé, mas ele vai com um pensamento totalmente distorcido. Porque quando ele vai procurar esse profeta, e quando ele encontra esse profeta, e ele ouve a direção, ele fica revoltado. Porque o profeta fala o seguinte: olha, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes lá que você vai ser curado. E ele, junto com seus amigos, ele fala assim: peraí, eu andei de lá até aqui para chegar perto desse cara, e ele falar para que eu ser curado é só eu mergulhar aqui no Rio Jordão 7 vezes. O rio da minha cidade é melhor que esse daqui. Mas os amigos chamam ele à razão. Fala: vem cá, talvez até com medo que o cara era importante. Imagina você chamar a atenção de um cara importante. Fala: vem cá, meu senhor, deixa eu falar um negócio. Se fosse uma coisa complicada, o senhor não ia fazer? Mergulha. Se de todo jeito não funcionar, pelo menos o senhor tomou banho. E ele vai, e ele mergulha 7 vezes. E ele sai curado. Irmãos, a gente precisa de fé para ser curado. A gente precisa de fé para ser liberto. E não ficar fazendo ideias mirabolantes na nossa cabeça, criando cenários. Olha, eu acho que quando Deus for fazer um milagre na minha vida, Ele vai fazer dessa forma. Quando Deus for fazer um milagre na minha vida, Ele vai usar aquele profeta. Eu acho que quando Deus for fazer algum milagre na minha vida, vai acontecer terremotos, maremotos, tsunami. Irmãos, Deus não precisa de nada disso. É você quem precisa disso. Para Deus é tudo simples, basta apenas uma palavra. Se Ele falar seja curado, seja curado. A gente cantou aqui no louvor a música que fala de Lázaro. Jesus não precisou fazer muita coisa, e nem tratou ele como se fosse um morto. Talvez a gente pensasse assim: agora Jesus vai mandar alguém lá e arrancar Lázaro para fora. Não, o que é que ele faz? Lázaro, vem para fora. Ao que os olhos de todos era um morto de 4 dias, Jesus, sabendo o que Ele ia fazer, Ele chama Lázaro como se fosse alguém já vivo. E esse deve ser o nosso pensamento, a nossa mentalidade. A fé deve causar em nós uma transformação, de que quando a gente está diante de uma situação complicada, difícil, na nossa mente a gente tem a certeza que já foi resolvido. E a gente não precisa mais ficar esperando, tentando adivinhar como Deus vai fazer, quando Ele vai fazer. O nosso maior problema muitas vezes é tentar adivinhar como é que Deus vai fazer as coisas.
Será que ele vai fazer assim? Será que vai fazer assado? Quando a nós cabe apenas confiar, pedir a Deus para que Ele haja ao nosso favor e esperar que Ele faça. Amém? Vamos para a leitura. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso que ele lhe pede, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Irmãos, aqui a gente encontra outro homem importante. Também tem debaixo dele muitos soldados. O centurião é alguém que tinha autoridade sobre 100 soldados. Só que esse homem, ele tem uma coisa diferente de Naamã. Talvez ali pelo convívio que ele tinha com os judeus, ele foi simpatizando com eles, aprendendo sobre a fé deles. Porque os romanos, eles eram politeístas, eles acreditavam em tudo quanto é tipo de Deus. E eles praticavam o sincretismo religioso. O que é isso? Todo povo que eles dominavam, se chegasse lá e tivesse um Deus, eles tomavam aquele Deus para si e começavam a acreditar nele também. E os romanos, eles acreditavam em muitos deuses. E os romanos agora, eles estavam dominando o povo judeu. E com certeza esse homem, ele começou a aprender sobre o Deus dos judeus. E ele ouvia. E ele, aqui fala que ele se tornou amigo desses homens. E ele era um homem de grande posse, porque aqui fala que ele edificou a sinagoga para eles. E quando os anciãos vão até Jesus, diz assim: ele é digno de que o Senhor ouça a petição dele. Irmãos, esse homem, sei lá quantos deuses, qual a religião que ele tinha, qual a crença que ele tinha, mas existiu um momento em que ele foi apresentado àquele que realmente podia mudar a situação do seu servo. Talvez por ele ter muitas posses, ele já tinha tentado de tudo: médicos, remédios, tentado para os seus deuses falsos, para todo tipo, o que pudesse ele tinha tentado. Talvez algum de nós aqui, em algum momento, mesmo sendo cristão, talvez aqui tenha aquele pensamento: vou dar uma ajudinha para Deus. Talvez a pessoa gosta de buscar um benzedor. Tem um benzedor que é muito bom para curar. Irmãos, a gente não precisa dessas coisas não. A gente precisa apenas de uma coisa: acreditar em Deus. Esse homem, ele foi apresentado a Jesus Cristo. Ele ouviu falar de Jesus Cristo. E o que ele faz? Ele não se sentia digno. E ele manda que esses homens vão a ele, interceder por ele. Irmãos, a gente precisa ter essa fé, da gente poder orar a Deus, da gente pedir a Deus e pedir para que as pessoas intercedam por nós também. Irmãos, a oração ela tem um valor muito grande e ela tem um poder muito grande. E isso é algo que a gente não pode desprezar. Lógico que a gente pode procurar todo o recurso humano. Os médicos estão aí para isso, os remédios estão aí para isso. Mas, irmãos, se não for da vontade de Deus, não importa o dinheiro que a gente tenha, o fim vai ser a morte.
Assim como o Fernando citou aqui, o que a filha do banqueiro disse: com tanto dinheiro que meu pai tinha, aquilo que era de graça, ele não conseguia respirar. Irmãos, a nossa vida já é um milagre por si só. Todos os dias quando a gente acorda, já é um milagre. Todos os dias quando você se levanta da sua cama, já é um milagre. E a gente não sabe do que é que Deus tem nos livrado. Irmãos, o nosso corpo é tão complexo que se der falha em alguma coisa no nosso cérebro, a gente empacota. O seu coração pode parar de uma hora para outra. Isso não é uma coisa boa se ficar pensando se você for ansioso. Eu falo por mim. Mas a gente precisa acreditar em Deus, que Deus é quem está nos guardando, que Deus é quem faz milagre na nossa vida. Irmãos, quando eu passei por um período de ansiedade, eu achava que eu ia morrer, eu catei um versículo e coloquei de papel de parede no meu celular, Salmo 27. E quando eu dava aquela síndrome do pânico, gente, eu vou morrer, meu coração vai explodir, está disparando, eu estou sentindo falta de ar, eu pegava o celular e olhava aquele versículo e ficava repetindo aquele versículo para mim mesmo. Eu não preciso ter medo, é Deus quem está me guardando, não preciso ter medo de nada. Irmãos, a fé é essa certeza, de que você não precisa ter medo de nada, de que você pode confiar em Deus, que Ele está trabalhando e está agindo a seu favor. Aqui a gente vê a história desse homem. Ele manda os anciãos irem até Jesus Cristo. E quando ele está chegando perto da casa de Jesus, está chegando perto da casa dele, ele já manda outros amigos de encontro. Fala para ele, não precisa chegar na minha casa não, que eu não sou digno. E fala para ele que nem eu mesmo me sinto digno de ir lá falar com ele. Por isso eu mandei vocês. Mas se ele mandar apenas uma palavra, eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. Irmão, você precisa ter essa certeza. Toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você precisa encher sua mente, o seu coração com cada versículo disso aqui. Irmãos, a palavra é para ser usada como uma arma por nós. Porque todas as vezes que você tentar se encher de fé, o inimigo vai tentar fazer você se encher de medo e de dúvida. Isso é uma coisa natural para nós. O próprio João Batista, que foi o maior dos profetas, citado até por Jesus Cristo, ele teve dúvida. No momento em que ele está preso, ele manda uns mensageiros ir até Jesus e falar: Jesus, João Batista mandou perguntar para o senhor o seguinte: o senhor é o cara mesmo? Ou nós a gente tem que esperar outro? Jesus fala para ele. Jesus primeiro cura um monte de gente e fala para ele: vai lá, dá o recado para João lá. Fala para ele que os cegos estão vendo, surdos enxergando, mudo falando, paralítico andando. Os sinais estão aí para todo mundo ver. Irmãos, os milagres que a gente espera de Jesus nada mais são do que sinais do poder dele. Nada mais são do que mostrar que Jesus tem todo o poder na sua mão e Ele pode fazer tudo. Para Lázaro já tinha tudo acabado, até que Jesus chega. Para o servo do centurião também estava tudo acabado, até que Jesus chega na história. Irmãos, a sua história vai mudar quando Jesus chegar nela. Quando você for de encontro a Jesus Cristo e falar para Ele o que é que você precisa, e não murmurar e não reclamar. A gente também tem a história aqui do homem que estava lá no tanque de Betesda, 38 anos. Jesus chega para ele: você quer ser curado? Em vez dele falar: eu quero ser curado, eu quero sair andando, ele vai contar a história. Então, o problema é que eu estou aqui, mas não tem ninguém que me leva no tanque. Toda vez que eu tento ir, alguém entra primeiro. Irmão, você precisa saber o que você vai pedir para Deus. Imagina você chegar diante de alguém tão importante para poder pedir alguma coisa, e a hora que chega lá na frente dele, você não sabe o que você pede, você não sabe o que você quer. Diante de Deus você não pode ter essa dúvida e nem medo. Quando estiver diante dele, fala o que você precisa. Senhor, eu preciso de cura. Talvez não seja para você, seja para alguém que está na sua casa. Senhor, cura o meu familiar. Senhor, liberta o meu familiar que está preso nas drogas, na bebida. Você acha realmente que existe alguma coisa que seja impossível para Deus?
Irmãos, eu falo com toda convicção, não tem nada que seja impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. Basta apenas uma palavra. Então, quando esses homens vão voltando para a casa do centurião, o rapaz já está curado, porque bastou apenas uma palavra. Não precisava de mais nada, apenas da fé do centurião e do poder de Deus agindo na vida dele. E até o próprio Jesus fica admirado, fala: olha, nem em Israel eu ouvi uma fé desse tamanho. E olha que eu acho que Jesus não estava nem se referindo ao tempo que ele andou na terra. Talvez deve ser de todo o tempo que ele observou a criação, desde quando começou a criação até aquele dia. Ele nunca viu uma fé daquele tamanho. Irmãos, a gente não precisa se preocupar se a nossa fé é muito grande, se a nossa fé é pequena, se a nossa fé é igual a de Naamã, se é igual a do centurião. A gente precisa ter apenas fé e não duvidar. Porque a palavra fala lá em Tiago que a gente tem que ter fé e não pode duvidar. Porque se a gente for alguém de ânimo dobre, aquela pessoa que agora pede e crê, mas daqui 5 minutos olha para o problema e fala: é impossível, essa pessoa não recebe, porque ela está tirando todo o mérito do poder de Deus agir na vida dela. A gente não pode ser desse jeito. A gente tem que ser igual o centurião. Eu vou chegar agora diante de Deus, vou dobrar o meu joelho e eu vou pedir para Ele aquilo que eu preciso, e eu sei que eu já recebi, porque basta uma palavra dEle para que aquilo que eu creio aconteça. Essa deve ser a certeza que sempre está na nossa mente. Esse pensamento deve estar na nossa mente martelando todos os dias. Porque para bem para pensar, quando você está num momento assim ocioso, o que mais vem na sua mente são pensamentos talvez negativos. Pensa no problema de daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano. E muitas coisas da que você se preocupa agora nem vai acontecer. São apenas preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmão, viva um dia após o outro. Não fica se preocupando com amanhã. Não fica pensando no passado. Se você está aqui hoje de pé vivo, é porque Deus te concedeu vida mais uma vez. Uma coisa que a gente trata assim como tão simples, que é o respirar, foi a primeira coisa que Deus concedeu para o homem, né? Soprou o fôlego de vida. Cada vez que a gente respira, toda vez que a gente respira, a gente deveria se lembrar dessa passagem. Toda vez a gente devia se lembrar disso, que Deus nos deu a vida. E uma outra coisa que nos dá medo é a morte. E a gente não vai fugir dela, pelo menos da primeira. Jesus, ele não nos livrou da primeira morte. Essa vai acontecer. Mas aquele que crê não vai viver a segunda morte, porque já passou da agora para a vida eterna com Ele. E por que eu estou te falando isso? Porque essa deve ser a outra certeza que a gente tem na nossa vida, que a vida eterna já está garantida para cada um de nós. Que cada momento de sofrimento, cada luta que a gente passou aqui, foi apenas para glorificar o nome de Deus. Cada enfermidade foi para que Deus curasse, para mostrar o poder dEle, para você ter certeza, mesmo não vendo, que tem alguém agindo e cuidando da sua vida, todos os dias. Do momento que você acorda, à hora que você vai dormir, tem alguém cuidando de você. Tem alguém que morreu na cruz por você. Tem alguém que derramou o seu sangue pela sua vida. E o dia que você entender isso, o tanto que você é amado, você vai compreender que nada vai ser negado para você por Deus. E eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de cuidado, o cuidado de Deus. Porque o cuidado de Deus engloba todas as coisas, tudo aquilo que você necessita. Um pai e uma mãe não cuida de um filho de qualquer jeito, mais ou menos, mas faz tudo aquilo que está ao seu alcance para poder cuidar desse filho. Agora imagina Deus,
que é o nosso Pai, que é perfeito, não falha nunca. Irmãos, aqui a gente encontra um homem que não era judeu, mas que recebeu um milagre. Aqui a gente encontra um homem que, quando ouviu falar de Jesus Cristo, sabia que ele era a única saída. Irmãos, durante esse tempo que a gente está na igreja, Deus permitiu de eu ver pessoas sendo curadas, e eu dou glória a Deus por isso. Teve um homem que até a gente andou pedindo alguma ajuda aqui na igreja para poder ajudar ele chama-se Abisaí. Eu queria até que ele estivesse aqui hoje, mas não deu para ele estar aqui. Irmãos, eu vi aquele homem se alimentando por sonda. Eu vi ele se alimentando por sonda quando eu fui visitar ele na casa dele. E depois, para a glória de Deus, quando eu fui visitar uma outra vez, ele estava normal, e o médico tinha dito para ele que não ia precisar nem fazer cirurgia. Com o tratamento tinha regredido todo o tumor, ele não tinha mais nada. Através do divino, o nosso irmão, que hoje ele não está aqui, mas através dele eu também conheci uma prima dele que teve câncer no trato digestivo e teve que arrancar acho que 80% dos órgãos dela, do intestino. E hoje ela está curada e vivendo bem. Ainda ontem eu falei com ele e ele falou dela, ela chama Giovanita, se eu não me engano. Falou, ela está muito bem, está curada, não tem mais nada. Irmãos, para mim, que um dia achei que eu ia morrer, ver umas coisas dessas, só me enche de certeza de que eu não preciso temer nada. E olha que eu já tive medo de morrer, hein? Misericórdia. Mas hoje eu não tenho essa preocupação, porque eu sei que quando chegar o dia, é porque Deus permitiu. Se um dia acontecer qualquer coisa, é porque Deus permitiu. E eu tenho essa confiança comigo, de que qualquer coisa que aconteça na minha vida, Deus vai estar cuidando de mim em todo momento. E que tudo que acontecer na minha vida vai ser para a glória de Deus, porque eu tenho fé que Ele tem cuidado de mim e da minha família. Irmãos, antes de vir para a igreja, para falar de fé, eu fui testado antes de sair de casa. Porque quem me conhece sabe que eu tenho um irmão que tem problemas com dependência, e ele foi agora para uma clínica, e eu tive que me despedir dele, e eu tenho fé que ele vai se libertar. Irmãos, subir aqui para falar de fé, vendo o irmão que precisa ser liberto, é desafiador. Mas eu falo com toda certeza do meu coração que ele vai ser liberto. Eu tenho certeza que Jesus vai alcançar ele. Jesus não falha nas suas promessas. Eu tenho certeza que eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu creio nisso. Irmãos, e o que eu tenho para falar para vocês hoje é que, independente daquilo que aconteça na sua vida, seja enfermidade, seja o que for, seja com você mesmo, seja no meio da sua família, não sei com quem, tenha certeza que o mesmo Jesus que agiu na vida do centurião, na vida de Naamã, na vida do Abisaí, na vida da Giovanita, prima do divino, vai agir lá na vida do meu irmão, vai agir no meio da sua família, em todo momento. Sabe o que é que você precisa? Duas coisas: fé e uma palavra. Você não precisa mais nada do que isso. Amém? Vamos ficar de pé. Irmão, se você precisa de cura, ou alguém lá na sua casa precisa de cura, algum amigo seu, presta bem atenção aqui que quando o centurião manda alguém ir até Jesus, são pessoas que vão até Jesus interceder por alguém que não tinha nada a ver com eles, tinha a ver com o centurião, mas eles vão até Jesus para interceder. Talvez seja alguém que venha à sua mente agora, que talvez você não tenha nem muita ligação, mas eu queria pedir para você mesmo,
Não faça igual Naamã, achando que para Deus agir na sua vida precisa de alguma coisa mirabolante. Eu queria pedir para você, dê um passo de fé e venha aqui à frente. Se não for para você, seja para sua família, para um amigo. Venha até aqui à frente, para pedir por alguém ou por você mesmo. Irmão, você precisa apenas de fé e uma palavra. Somente isso. Eu quero pedir para você que já agora, na sua mente, se foi para você ou para alguém, que você já mentalize aquilo que você crê que Deus vai fazer. Que essa pessoa já está curada, que você já está curado, que a pessoa já está liberta ou você está liberto. Quero que você já mentalize isso. Já crie já uma imagem daquilo que você veio pedir para Deus já acontecendo na sua vida, que você já recebeu. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor entre com provisão na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Senhor, eu não sei se veio pedir por eles mesmos ou veio interceder, Pai, em favor de alguém. Mas uma coisa eu sei, que cada um de nós precisa apenas de fé e de uma palavra. E o Senhor vai fazer o milagre que cada um de nós estamos esperando aqui, Deus. Pai amado, assim como foi na história do servo do centurião, nós sabemos que o Senhor pode alcançar qualquer pessoa, não importa a distância. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, alcança cada uma dessas pessoas, não importando onde elas estejam, seja, Pai amado, numa cama de hospital, seja numa clínica de recuperação, seja, Senhor Deus, pelas ruas dessa cidade, nas casas, Pai. Alcança cada uma dessas pessoas que estamos colocando diante do Senhor nesse momento, Pai. Senhor Deus, nós cremos na Tua fidelidade e no Teu poder. E nós sabemos, Senhor Deus, nós vemos com os olhos da fé que já recebemos aquilo que nós viemos buscar aqui hoje. Pai, pelo nome de Jesus nós pedimos, Deus. Vai de encontro a cada uma dessas pessoas, Pai. Que eles sintam o abraço do Espírito Santo e sejam tocados pelo Senhor. Senhor Deus, que eles tenham uma paz que excede todo entendimento. Que eles não compreendam o que está acontecendo, mas aqueles que estavam enfermos, que já comecem a sentir nos seus corpos, Pai, que está acontecendo alguma coisa diferente, que está sumindo os sintomas, as dores, Pai, que eles estão sendo curados, Deus. Senhor, alguém que está aqui enfermo, Pai, que também seja curado, que em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, toda enfermidade saia, Senhor Deus, do corpo dessas pessoas. Se há alguém, Pai, que precisa ser liberto de algum vício, Senhor Deus, liberta cada uma dessas pessoas, Pai. Pelo nome de Jesus Cristo nós cremos, Senhor. Nós aplicamos o sangue de Jesus do alto da cabeça, a planta dos pés de cada uma dessas pessoas, Pai. E nós sabemos, Deus, que o Senhor já está agindo a nosso favor. Senhor Deus, mesmo que nós não vejamos agora, nós já temos a certeza de que recebemos, porque o Senhor é fiel. O Senhor cumpre cada uma das suas palavras, a sua palavra não volta vazia, mas ela cumpre, Senhor Deus, aquilo para o qual foi designada. Senhor, em nome de Jesus, que haja cura e libertação em nosso meio e no meio da nossa família. Alcança cada um dos nossos, Pai. Faz o Teu milagre, Senhor Deus. Entrega, Senhor Deus, aquilo que cada um veio buscar aqui hoje, para que seja glorificado o Teu santo nome através dos testemunhos. E que muitas pessoas, Senhor Deus, tenham histórias para contar, para viver com o Senhor. E que através da vida de cada um de nós, que recebemos já o nosso milagre, pessoas sejam impactadas e queiram conhecer esse Jesus que cura, que liberta, que salva, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso libertador, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que já recebemos e que através das nossas vidas, mais e mais pessoas sejam alcançadas, Pai, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, uma das coisas que a gente precisa manter é a certeza de que a gente já recebeu, é a convicção de que já aconteceu um milagre na nossa vida. E outra coisa, depois que você receber esse milagre, não guarda para você não, você precisa falar de tudo que Deus fez na sua vida, porque Ele vai fazer ainda mais, tenha certeza disso.
através da sua vida, pelo nome de Jesus Cristo, muitas pessoas vão ser alcançadas, pelos milagres que Ele vai fazer na sua vida, por tudo aquilo que Ele já fez e ainda vai fazer. Amém? Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada uma dessas pessoas, que eles voltem para suas casas levando, Senhor Deus, uma porção da sua unção. E que a partir de amanhã, Senhor Deus, cada pessoa que eles encontrarem, eles tenham um testemunho, Senhor Deus, para contar de tudo que eles viveram com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós voltemos para a nossa casa, debaixo da paz que excede todo entendimento, debaixo da sua proteção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.